Olá, nação consumerista. Você está no canal Reclame Já, o canal do consumidor. O meu nome é Elder Leite, o seu anfitrião nesta noite. E para discutir mais um assunto recorrente e de interesse de vocês consumidores, eu escalei a melhor bancada de Goiânia e quem sabe até do estado de Goiás. Eu já vou apresentar para vocês. Então, antes de qualquer coisa, considere se inscrever no canal, curtir, ativar o sininho dos lembretes para você não perder nenhum conteúdo. As nossas lives vão ao ar sempre às quartas-feiras, às 19 horas, neste horário, e os cortes também são publicados, são veiculados semanalmente para você também interagir e aprender um pouquinho mais sobre a defesa das relações de consumo, o direito do consumidor em geral. Então, já vou passar aqui, vou apresentar para vocês nessa parceria de hoje do canal Reclame Já com a nata, com a elite do direito da saúde em Goiás. Diretor, câmera nela, Patrícia Dantas e ele também, Pablo Persone. Sejam bem-vindos ao canal Reclame Já, o canal do consumidor. Boa noite. Boa noite, obrigada mais uma vez. É uma honra sempre estar aqui no canal do consumidor, no Reclame Já, principalmente para falar de direito da saúde, que é um assunto que nós, né, particularmente, eu e o Pablo, Dominam, né? não só dominamos, como Gostam, gostamos. fazem com prazer, Exatamente, né? fazemos com prazer. E isso que é interessante no direito do consumidor. É que não é um apanhado de burocratas chatos que estão de olho apenas no dinheiro. Não, as pessoas se interagem, gostam da matéria, têm sensibilidade com a necessidade do paciente, do cliente, do consumidor, do usuário do serviço público, e daí buscam entregar o melhor resultado. Pablo, valeu! Muito obrigado aí pela primeira vez participando aqui no canal, mas nessa parceria aqui com vocês hoje, né, do direito da saúde. Seja bem-vindo aí ao nosso podcast. Muito obrigado, meu caro. Boa noite. Obrigado pela oportunidade de estar aqui para falar de um tema tão caro a mim e aos consumidores de um modo geral, né, são os planos de saúde e como enfrentar as adversidades. E são muitas as adversidades. E brincar com plano de saúde, trabalhar com plano de saúde, aliás, não é brincadeira, né? O Brasil tem o problema dos monopólios, dos oligopólios, o excesso de regulamentação, os preços praticados, é inacessível para muita gente, é uma confusão generalizada. Mas antes disso, de entrar na polêmica, deixa eu, assim, Patrícia, me diz aqui, por que se você, claro, você tem a sua formação técnica mais ampla, mas você está delimitando. Por que você está funilando, delimitando aqui para o direito da saúde? O que é que te atrai? O que aconteceu? Foi algum caso específico? Conta aí para o nosso consumidor, o nosso telespectador. Por que o direito da saúde? Por que o direito da saúde? Gente, eu sempre fui do direito do consumidor. Logo quando eu me formei, a minha especialidade foi direito do consumidor. E com essa necessidade, na verdade, de posicionamento digital, onde a gente precisava ali subnichar, né? Ter uma área de atuação, o direito do consumidor ele é muito amplo. Né? A gente sabe, tem o direito do passageiro, tem o direito digital, enfim. E aí eu via, não só pela necessidade que eu via do consumidor ali em relação ao plano de saúde, mas muito mais pelo que eu passei na minha vida, né? Porque só quando é o nosso calo, né, que tá doendo ali. Uma experiência pessoal, né, Uma experiência pessoal é que a gente, né, traz realmente à tona ali, aflora mais ainda essa vontade. E meu pai, na verdade, foi vítima de um câncer. E na época, né, um plano de saúde que a gente não pode falar aqui o nome, mas ele tem a cor verdinha. É. Ele foi vítima de câncer e ele precisava de tratamento na época. E esse plano, ele não negava de pronto, mas ele tinha aquela negativa tácita. Meu pai esperava a negativa tácita, que é que você fica esperando, e o plano de saúde ele nunca te dá um retorno daquilo. Né? Por quê? Porque tem um prazo para te dar um retorno da negativa. E, enfim, negativa tácita entra contra o plano. Anos depois, o meu sobrinho foi vítima de uma leucemia no auge da pandemia. E, de novo, passamos ali aquele sufoco, negativa de tratamento, negativa de medicamento. E cada vez mais eu precisava estudar sobre aquilo. Né? Então, assim, eu via a necessidade. A gente não tinha ali quem te direcionasse. Olha, você tem que ir por ali, sabe? Então, assim, eu fui estudando muito, fui me atualizando de lei, do que tinha de novo, porque é uma área que está sempre,
né, em evolução cada vez mais tem coisa nova, decisão nova. Tem se criado muita jurisprudência nessa área. Impressionante que a partir daí surgiam muitos casos para mim sobre a área da saúde. E é como se fosse assim um propósito. Gente, assim, parece um chamado mesmo que a gente diz, né? Para mim foi um chamado, entendeu? E antes eu trabalhava com consumidor de uma forma muito automática na advocacia. E o direito da saúde não, ele veio como um propósito assim mesmo de vida, sabe? Eu precisava ali de um propósito na minha advocacia. E hoje, para mim, o direito da saúde, ele é muito isso, é um propósito. Eu tenho ele assim como uma missão. É gratificante você trabalhar em prol de alguém que está necessitando realmente ali, sabe? De uma sobrevivência, de uma sobrevida. E quando você liga para o seu cliente, manda uma mensagem e diz assim, saiu a liminar, seu tratamento, seu medicamento, sua cirurgia foi deferida. A gratidão que aquele cliente tem por você não tem preço que pague. Isso é E isso é interessante. sensacional. E foi assim que tudo começou. Ô, Pablo, e você, hein? Por que... Acho que você não passou por essa experiência pessoal, ou passou? Tive uma situação semelhante. É Conta legal aí. o que a Patrícia disse a respeito de servir a um propósito, porque você pode ajudar as pessoas num momento tão sensível da vida. E atuar com o direito da saúde tem essa questão de trabalhar com uma urgência, com um desafio constante, porque você está ali e precisa de uma decisão imediata, de uma solução, seja ela judicial ou extrajudicial, muito rápida. Então, assim que eu saí da faculdade, eu fui trabalhar em um escritório voltado para a área de família. Estive ali durante muito tempo, até que surgiu um caso de um tio meu, né, que tinha a diabetes e não pôde realizar uma cirurgia porque o plano havia negado uma injeção, uma medicação que ele precisava. E nós fomos atrás de obter e de reverter essa negativa. Então, foi um desafio pessoal e profissional. Desde então, eu me encantei pelo direito da saúde, justamente por conta dessa necessidade de atualização constante também e por nos desafiar o tempo todo. É muito bom poder ajudar as pessoas dessa forma. E é uma área relativamente nova, Helder. Ela está assim, é como eu falei, as jurisprudências na área da saúde, elas estão sendo construídas agora, entendeu? Cada dia que passa é muita coisa nova. É verdade. E o tema, a doutrina vai sendo consolidada, né? Mais pessoas vão se debruçando, escrevendo livros a respeito, relatando casos concretos. Isso aí, o direito é isso, né? Às vezes, um tema ou outro acaba caindo em desuso, mas outros surgem, né? Novas demandas surgem. Vocês falaram e mencionaram do direito digital, você mencionou um outro ramo do direito do consumidor. Cara, o direito digital está tudo em aberto, né? Agora imagina o direito médico com a evolução da tecnologia, principalmente, daqui a pouco as cirurgias totalmente robotizadas já serão À robóticas distância. à distância, já serão realidade. Já é uma realidade, em né? todos Já é os uma municípios, em realidade. todos os hospitais. E tudo isso vai demandar um tratamento especial, cuidadoso, no que diz respeito à responsabilidade civil, principalmente, né? Então, tá tudo em aberto. Não dá para eu cravar e dizer que o direito médico é apenas isso aqui, é esse conceito, o juiz vai decidir isso aqui e pronto, acabou. Não. Daqui a um mês, um ano, talvez a dinâmica seja totalmente oposta, né? Caminha em outro sentido. Mas por falar em jurisprudência, e para quem não sabe essa palavrinha difícil, jurisprudência nada mais é do que a consolidação de reiteradas decisões dos tribunais. Eles vão decidindo. Daqui a pouco aquilo fica tão repetitivo que eles consolidam um tema. Não, o tribunal nosso já sedimentou a decisão. Nós estamos decidindo nesse sentido. Isso se chama jurisprudência. Quando vocês ouvirem essa palavrinha aí, é nesse sentido. É a repetição de decisões quase iguais ou caminhando do mesmo sentido. O STJ sinalizou algo, já girando a notícia aqui, Patrícia, e depois Pablo para comentar também. O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, também publicou uma notícia falando sobre as teses, né, da obrigação do plano de saúde de fazer o quê? Custear as cirurgias reparadoras, né, decorrente da bariátrica. Como é que é isso aí? É o tema 1069 do STJ, né? Na verdade, foi uma grande vitória para o beneficiário de plano de saúde e do SUS também, né, que tem esse direito, porque nesse tema 1069, o STJ reconheceu que as cirurgias pós-bariátricas, elas não se tratam de cirurgias
estéticas, e sim de cirurgias reparadoras. Ou seja, quando a gente fala de bariátrica, a cirurgia pós-bariátrica, que é a reparadora, ela é uma continuidade do tratamento, né? Então, nesse tema, o STJ decidiu que o plano de saúde, ou o SUS que seja, eles são obrigados a fazerem essa cobertura. E isso trouxe para o beneficiário esse reconhecimento, né, de que desse direito à saúde de forma integral, dessa questão mesmo de não ser estético, de ser reparador, entendeu? E isso trabalha muitas coisas dentro desse beneficiário que se submeteu a essa cirurgia, porque como é que eu faço uma cirurgia bariátrica, mas após a minha cirurgia bariátrica eu fico com excesso de pele e simplesmente o plano ou o SUS que seja me abandonam ali e eu fico daquela forma. Isso mexe muito com o emocional do paciente, do beneficiário, né? Então, Nós assim, não estamos falando de um pouquinho de pele, não. É não, um excesso de sobrepeso, pele né? muito Uhum. Só de grande. Tem pele. gente que tem obesidade mórbida, entendeu? Então, a gente tem que pensar nesses casos. E nesse tema, o STJ reconheceu essa cirurgia como sendo reparadora e não estética. Uhum. Então mudou a classificação, né, Pablo? Não é uma coisa meramente para deleite, para embelezamento e passa a fazer parte do próprio tratamento, né? Exatamente, retirou o caráter de embelezamento e entendeu a cirurgia plástica reparadora, porque a reparadora é sim uma cirurgia plástica, mas como uma continuidade do tratamento da obesidade mórbida. E a OMS, a Organização Mundial da Saúde, tem um entendimento de que saúde é um bem-estar global, físico, mental e psicossocial da pessoa, e não apenas uma ausência de doenças. E essa decisão, esse entendimento que tem aplicação em todo o território nacional está estabelecido. E, apesar disso, não é incomum a gente ver negativas dessas cirurgias reparadoras. É isso que eu já quero te perguntar. Como é que tá funcionando a negativa? Hoje Vamos em para a dia. prática aí. Exatamente. Em regra, os planos têm que cobrir, certo? A definição é essa. Ele mas... passa pelo procedimento da bariátrica, beleza? Sim. Conclui essa etapa. E aí? O que o consumidor precisa fazer? Ou o que é que ele já tem se deparado? A solicitação médica é o primeiro ponto, né? Certo. Porque às vezes o excesso de pele causa ali dermatites de contato, né? Alguma infecção bacteriana ou algo nesse sentido, e o profissional que acompanha vai indicar, seja para reconstrução mamária, seja para prótese mamária também, em alguns casos, retiradas das sobras de excessos de pele. Então, a partir do relatório médico que a gente diz que é a coluna vertebral de um processo dessa natureza, porque é muito importante, o usuário faz a solicitação junto ao plano. Só que não é incomum, como eu disse, as negativas ainda. Continuam Quando acontecendo. ocorre a negativa, qual é a justificativa? A justificativa geralmente é que se trata de um procedimento estético. Mesmo o cara com batendo aquele na monte mesma de tecla. banho ali, de pele sobrando, ele diz que aquilo ali é só estético. Não atrapalha É só ele estético. caminhar, não atrapalha ele tomar um banho. Você falou da dermatite, né? Que é a inflamação da pele por contato, é porque fica ali fricção, ela não tem... Tá o tempo todo colado, né? Daqui a pouco tá necrosando, né? Tá até Sim. apodrecendo. Então diz que é estética, ainda tá reiterando. E como é que fica a tese do STJ nessa hora? Como é que vocês estão agindo? Os planos, geralmente, eles remetem isso para uma junta médica. Uma junta médica nada mais é do que uma junta de médicos especializados naquele assunto para entender se aquilo ali se aquele procedimento indicado é estético ou não. Diga-se de passagem, essa junta médica é composta por médicos Do plano do de plano saúde. de saúde. Então, E o médico então que são acompanha. suspeitos, né? Eles podem simplesmente então, assim, dizer que entendeu? quanto mais disserem Como que que- não é interessante, não é necessário, mais economia, né? Exatamente. E a tese ficou estabelecida para proteger esse ponto, justamente. O juiz não está vinculado ao que a junta médica decide. Certo. E o critério não pode ser subjetivo também, né? Uhum. Esse resultado da junta médica, geralmente eles elaboram um laudo, um parecer, e é Sim. técnico ou é só recomenda, ou é rejeita mesmo? Como é que está sendo esse parecer? Diz aí, Patrícia. Também ajuda Na aí. verdade, eles negam, né? Eles negam com essa justificativa de que é estética, né? Ainda com o laudo do seu médico. Na verdade, Mas eles como é que começam faz? Tá muito esquisito, né? Porque Eles agora, mas assim, além Helder, da o que dermatite, acontece? o que mais que está apresentando para justificar que isso não é meramente estético? A dermatite que o Pablo mencionou é uma patologia, né? Um problema decorrente
do excesso de pele que fica se esfregando nela. O O que mais tem aí para a gente fundamentar um parecer? O que os médicos, o que o plano de saúde ele precisa entender diante disso, né, é que ele precisa respeitar o relatório daquele médico que fez a bariátrica. E aí, não só entra na verdade, ele é multidisciplinar. Por quê? Vai entrar um relatório ali também de um psicólogo, porque depois que eu faço uma bariátrica, eu tenho excesso de pele, como o Pablo falou, a gente tem a dermatite, a gente tem a questão da autoestima, entendeu? Ansiedade. A ansiedade, a depressão. Então, tudo isso não é só a questão da doença em si, de pele, de excesso de pele. É a doença interna que aquele paciente tem. É aquela Mas depressão que ele precisa apresenta. de um parecer também de um psicólogo? Como é que vocês instruem isso aí? É isso que eu tô te falando. Quando a gente fala por exemplo, no SUS, eu vou te dar o exemplo do SUS. Quando o paciente chega ali que ele vai requerer a bariátrica, lá no início, antes da bariátrica, ele já precisa passar por um acompanhamento psicológico Sim. para se preparar para a bariátrica, entendeu? Então, ele tem aquele acompanhamento. E aí, o plano de saúde também deve ter essa cobertura de pelo menos 12 sessões de psicólogo para que aquele paciente que está se preparando ali para fazer a bariátrica, que não é fácil, são anos ali de um pré-operatório, de um pós-operatório, porque ali você só consegue fazer a pós-bariátrica depois de 2 anos que você fez a bariátrica. Então, você vai ter todo um processo ali. Tem isso, né? Então, durante todo esse tempo, durante todos esses anos, né, 1 ano, 2 anos de cirurgia e pós-cirurgia, você precisa estar nesse acompanhamento dermatológico, nutricional, psicológico. E isso, tanto o plano de saúde quanto o SUS, quando a gente fala aqui, né, de cirurgia bariátrica e pós-bariátrica, a gente está se referindo ao plano de saúde SUS também. E ele precisa desse acompanhamento multidisciplinar, entendeu? Médico, nutricionista, psicólogo. E às vezes até fisioterapeuta, né? Exatamente, Porque entendeu? influi no caminhar, na marcha, né? No andar. Sim. Então, é um tratamento multidisciplinar. A gente não fala assim só de uma questão realmente estética. Isso mexe com você, Então é isso muito mexe cara de com pau, o seu... então é do plano ainda ficar com essa gracinha, né, de estético, né? Porque Eu tô assim... falando de... Porque às vezes o ouvinte aí, nosso espectador, o consumidor, pode pensar assim, vocês estão falando de uma pelinha aqui embaixo do braço. Não é Não, isso gente, não. Às vezes nós estamos falando de 30, 40 quilos só de pele. Só de pele, não é gordura. 30, 40 quilos É muita de pele. coisa, não é brincadeira. Exatamente, não é brincadeira. Ô Pablo, mas girando aqui também, mas ainda nesse assunto do STJ, na prática, o plano negando, depois de todo esse martírio aí, vai para a cirurgia reparadora. A bariátrica foi concluída com sucesso. Vamos pressupor que cumpriu as sessões ali da interdisciplinar. Beleza. Mas aí a reparadora encontra aquele entrave. Precisa ajuizar a ação. Está compensando, os juízes têm sido sensíveis aqui em Goiás, a liminar tem saído, a sentença tem demorado quanto tempo, eles têm recorrido. Faz uma panorâmica aqui para nós da atuação do judiciário nos seus casos. Legal. Tem que voltar um pouco para responder essa pergunta. Quando o paciente chega no escritório de advocacia, geralmente ele já tentou tudo. Já fez reclamação na ouvidoria do plano, já foi na ANS e mesmo assim o direito foi negado. Então, busca o escritório para justamente fazer valer o direito que disseram que ele tinha, que ela tinha. E o primeiro passo é realmente esse preparatório para saber quais os documentos, o que o paciente já tem, para ajuizar a ação e pedir a aplicação. Dossiê, né? Exatamente, montar um dossiê para pedir a aplicação desse entendimento. E atualmente, os entendimentos têm sido favoráveis, né, doutora Patrícia, para pacientes que estão nessa condição, exceto quando existe... Na verdade, quando existe um parecer desfavorável da junta médica, o juiz não está vinculado àquele parecer. Exato. Vai realizar uma nova perícia para identificar o caráter. Dele também, exatamente. Né? Imparcial, em tese, Intenso. Perito vinculado ao tribunal para avaliar aquela situação e atestar o que o profissional que acompanha o paciente já disse. E aí, na maioria desses casos, né, sendo um procedimento realmente reparador, as decisões são favoráveis. Aí também depende muito do advogado, né? É por isso que a gente também se especializa. Porque o advogado tem que conhecer detalhes, né? De como ele deve atuar, das leis que ele deve usar. Por exemplo, esse tema do STJ,
né, que é super importante dentro do que a gente fala de bariátrica. Então, assim, é um trabalho conjunto, né? Médico tem que ter um relatório muito bem fundamentado, advogado tem que estar ali antenado no que aquele paciente precisa, nas leis que estão ali, que ele pode utilizar, a forma como ele vai criar ali a petição dele, para que ele possa realmente debater ali dentro do judiciário Petição esse copia e direito, cola entendeu? não dá, né, Não, Patrícia? copia e cola jamais, gente. E a petição de chat GPT? Aí depende, né? Depende muito. Eu, particularmente, acho que o chat GPT como uma ferramenta maravilhosa, mas assim, É eu muito específico o caso particularmente do cliente, nunca é igual, né? exatamente, cada Uma caso é um fotografia, um caso. vídeo, um resultado Cada de caso é um exame. caso. Eu, particularmente, assim, eu tenho muito cuidado, é questão de número de lei, de artigo, entendeu? Então, assim, eu ainda estou um pouco, né, ainda estou um pouco Tá resistindo um pouco. resistente em relação a criar petições através da inteligência artificial. Não, porque não que ela não porque funcione. Se a advocacia se entregar a isso aí, É porque o judiciário também vai se tornar dispensável. Sim, é um não caso dá para assim. ser genérico. Não Eu dá. acho que o direito da saúde, como você falou, é caso a caso, entendeu? Você trabalha ali com a vida da pessoa, são casos muito específicos, então eu acho que você tem que pormenorizar ali muita coisa e estar atento a muito detalhe. Por mais que você construa dentro do chat GPT. Giro de notícias, girando aqui a nossa notícia, mas agora para falar sobre carência dessa questão da cirurgia bariátrica. E eu já passo para você, Pablo Pessoni. Me fala aí sobre o prazo de carência nesse procedimento. O cara que tem um plano de saúde. Não vamos falar do SUS, não. Do SUS a gente pode até fazer um comentário depois, mas o cara que tem um plano, o verdinho aí, ou o outro, tal, os famosinhos aí. Como é que está funcionando a questão do prazo de carência, a questão da urgência e emergência aí? Quando envolve urgência e emergência nessa cirurgia? Quem realiza a cirurgia bariátrica é pessoa portadora da obesidade, que é uma comorbidade. Por ser uma comorbidade, essa carência vai ser de 2 anos, a partir do momento que você entra no plano. E aí existem alguns requisitos da ANS para a realização da bariátrica especificamente, que hoje ter um índice de massa corporal de 40, se não tiver as comorbidades, ou se tiver 35 e 5 anos do histórico da doença. Agora, quando se trata de uma situação de urgência e emergência, a gente costuma dizer, urgência e emergência não tem carência. Você contratou o plano na sexta-feira, suponhamos. No domingo você passou por algo, teve algum acidente, precisou de atendimento, o plano já tem que cobrir. Seja lá o que você precisar, se for uma cirurgia, se for uma consulta. Então, se ficar verificada essa necessidade de uma cirurgia urgente em razão de um colesterol, de uma diabetes que se agrava e que esse procedimento pode reverter esse quadro, e aí são critérios médicos, essa carência vai ser suprida de 2 anos, não precisa de esperar nessas hipóteses. 2 anos então, né? Só para deixar cravado aqui. Fiz adesão, contratei um plano. Se você tem problema com obesidade, você não vai contratar o plano e semana que vem já fazer o pedido. Até porque eles vão considerar pré-existente, né? Uhum. Ainda tem Então, isso. então são, em regra, são 2 anos, mas como a gente está falando, cada caso é um caso. Então, se houver algum tipo de doença grave, às vezes um paciente que tem diabetes. Mas doença decorrente da obesidade. Sim. Isso, diabético, Ou que esteatose são hepática. potencializadas pelas 7 E P's, que né? pode estar correndo ali um risco de vida, aí Abrevia. é um caso, entendeu? De urgência. Ele está correndo E um na risco de prática, o vida. que esses benditos planos têm feito quando se deparam com esses casos mais graves de urgência e emergência? Helder, a verdade é que eles negam tudo. Eles esperam que o consumidor vá até a justiça. O cara Essa é a chega lá grande verdade. todo Eles brocado, estão todo negando arrebentado tudo. Eles têm negado e tudo. nega, diz que tem que cumprir carência. Não só carência, que não está no rol, eles negam absolutamente tudo. É porque, assim, o plano trabalha com aquela coisa assim, 100% ali do usuário do plano de saúde, eles vão considerar que menos de, vamos jogar Um lá, percentual muito mínimo vai procurar, muito né? mínimo vai procurar os O seus resto direitos. só paga mensalidade. Uhum. Para eles negar, plano de saúde negar qualquer tratamento, para eles é ótimo, É é quase a vantagem, regra. entendeu? A gente tem que lembrar também que o plano é uma empresa que, apesar de na lei não ter caráter lucrativo, eles têm, sim. Então, visam o lucro. lucro. E uma recente pesquisa do CNJ
identificou que menos de 1% dos usuários de planos de saúde hoje, que são 51 milhões, de fato vão a juízo. E a gente sabe que o índice de pessoas que sofrem prejuízos dos planos de saúde é muito maior. Absorve o prejuízo calado, né? Absorve o prejuízo Mas é culpa calado. do judiciário. Não, Se a pessoa não detalhe. procura justiça, por quê, Patrícia? Porque não E confia. detalhe, exatamente. E se a gente for ver agora, né, eles estão com essa, principalmente na saúde, a justiça, ela está simplesmente, como usar a expressão assim, cercando, né, cercando os usuários de plano de saúde para que, falando de litigância predatória, Nossa, litigância sabe, predatória, né? porque tem gente que vai entrando, e tem, né, advogados de plano de saúde que atua contra plano de saúde, a gente peticiona várias e várias petições, então assim, eles estão fechando o cerco a ponto de para que a gente não vá na justiça, entendeu? Então é atuação de lobista, então, né? Não, tá demais, gente, tá assim E uma o consumidor coisa... não precisaria de ir na justiça se essas Exatamente. situações que já estão consolidadas fossem garantidas, esses direitos. Né? Não é uma Inclusive esse que a gente estimulação tá É falando. à cidadania de papel judicialização. mesmo. Ô, Pablo, mas o plano deveria ser amigo do consumidor, não? Na prática está se tornando o quê? Deveria ser. Tanto é que quando tem algum problema, o primeiro passo que eu faço, geralmente que eu oriento, é fazer uma reclamação extrajudicial. A gente tenta resolver na Exatamente. INS, Só pra tenta documentar resolver na mesmo, né? ouvidoria. Alguns poucos casos assim que se resolvem sem precisar É judicializar, verdade. infelizmente. E isso é muito importante. Em que pese o judiciário falar, né, que os advogados que atuam contra plano de saúde estão cada vez, né, mais... Agora não sei nem a palavra que eu uso. Sedento. Litigantes. Litigantes, mas eles não veem o que a gente passa antes, Pô, mas entendeu, litigância Helder? predatória é A se o gente- consumidor estivesse mentindo. Uhum. Exatamente, assim, Se ele não antes... está mentindo, não é predatório. Advogado é... até, aquele advogado realmente que se preza, que ele vê, que ele pode resolver ali no extrajudicial, gente, a gente procura plano de saúde, a gente procura ouvidoria de plano de saúde, a gente procura a INS, a gente dá um jeito extrajudicialmente de resolver a demanda. Mas muitas vezes, entendam, não é que a gente queira judicializar, a gente quer ir ali no judiciário, não. O nosso Quer cliente, resolver ele tem a situação. urgência. Como é que se Pouco importa de onde vem É a a ordem, se é vida. administrativa ou judicial para uma Exato. cirurgia, né? Exatamente. Pouco E aí importa. a gente está tratando com a vida de uma pessoa. Como é que o meu cliente vem com uma urgência, com uma demanda de urgência, com câncer, com uma doença Eu ali vou à encher beira de da burocracia morte, e mandar e esperar eu um vou, ano. peraí, que eu vou ali no plano de saúde fazer uma reclamação, na ouvidoria, depois eu vou na INS, e o meu cliente está ali esperando à beira da morte um medicamento, uma cirurgia urgente. Gente, não tem como, é Quer um impossível. exemplo? Manda Outro aí, exemplo, na verdade, os cancelamentos que aconteceram, os cancelamentos unilaterais recentemente. Então, pessoas do transtorno do espectro autista e em tratamento de câncer, principalmente nos últimos 6 meses, tiveram os planos cancelados em massa. E está consolidado que pessoas nessas condições que estiverem em tratamento não podem ter Vai o plano de cancelando saúde em cancelado. tratamento, mas não é por inadimplência, não. Foi por quê? Não é por inadimplência. É plano fazendo uma varredura Porque de eles quem usam muito. usa mais. Exato. E Ou seja, você que está me dando, entre aspas, você está gastando demais aqui, né? Exatamente, é a questão da já não está sinistralidade. compensando. E É. aí Porque exclui, nós sem sabemos, considerar. claro, nós sabemos que o que a gente paga de plano de saúde, na verdade, é um grande rateio, né? Todo mundo paga, inclusive aqueles que nunca precisam, para que aquele que precise utilize Uhum. pelo um preço mais acessível. Na prática, na teoria é essa, na prática também. Só que aí já é uma grande covardia, né? Vamos fazer aqui Inclusive- uma... Ai, não é uma limpa, tem a palavra correta, cara, eu vou lembrar depois o nome Inclusive, essa questão de quando você quer fazer uma varredura. Vamos eliminar os pobres, eliminar os doentes, Sim. eliminar os idosos, né? Fazer um limpa para aliviar aqui nossa barra, É né? uma seletividade injusta, Exato, né? é uma seletividade. Inclusive, essa questão do cancelamento, se a gente for pegar, eu tive Eugenia, quase uma eugenia dentro do plano de saúde. A palavra é essa. Verdade. Todos os doentes terminais, cancele e espere a morte para eles. Né? Vamos continuar aqui só vendendo plano para menino de 18, 19 anos que nunca usa, que vai dar muito dinheiro pra gente. E lembrando, lembrei de um caso que nós tivemos, que foi uma exceção que deu para resolver extrajudicialmente, que foi de uma paciente que estava em tratamento de câncer, fazendo as quimioterapias semanalmente, e de repente ela chegou para fazer mais uma sessão e não tinha... Não, seu plano está cancelado. A senhora não vai fazer. E ela estava lá já, veio, né, de Inhumas para cá, para Goiânia. Mas não pode receber uma notificaçãozinha, né? Cadê? Não recebeu a notificação. Uma ligaçãozinha. Exatamente.
Fizemos o processo extrajudicial, a reclamação na ANS, na ouvidoria do plano, e com muita luta deu certo, foi restabelecido. Esse caso não precisou de judicializar, só para mostrar que a gente realmente tenta. Parece que eles antes, agem né? sob demanda mesmo, né? Reclamou, a gente tenta, É só a na gente pressão. recua, né? Sim. Agora, vocês falaram que tem um percentual muito grande que não faz nada, simplesmente abandona. O plano investe contra a pessoa e ela não recorre ao judiciário, não procura um profissional, não recorre à ANS, à ouvidoria, deixa quieto, aceita calado. É isso que eles querem. Acho, né? Exatamente. É. E, por exemplo, nesse tema que a gente está aqui tratando, que é a questão da bariátrica, falando em cancelamento, eu tive um caso muito recente de uma paciente nova, de 27 anos, e ela era dependente da mãe dela no plano de saúde, tinha feito a bariátrica aos 24 para 25 anos, e foi fazer a reparadora, e ela já estava com todos os exames feitos, inclusive com a cirurgia reparadora autorizada, e ela precisava fazer um último exame. E quando ela chegou para fazer esse último exame, já com a cirurgia autorizada, ela chegou na clínica, o plano dela estava cancelado. Ou seja, e qual que foi a alegação do plano aí? De que ela, como já tinha 27 anos, ela não podia mais ser dependente da mãe dela. E isso também ocorreu muito agora nessa onda de cancelamentos desses jovens que completaram 24 anos e que o plano excluiu. E essa minha cliente foi justamente isso, só que ela estava em vias de fazer a cirurgia reparadora. Pois é, mas essa é malandragem. Cadê a comunicação? Não teve. Você recebe SMS toda hora com cobrança. Com cobrança você recebe aí, todo dia, né? WhatsApp automatizado. Mas cadê? Mas pra então, fazer a na notificação... hora de notificar, não notifica, não. Avisa com antecedência, o seu contrato está defasado, ou então nós vamos ter alteração contratual nesse sentido. Você não pode mais ser dependente, porque violou isso, você precisa partir para um plano autônomo, você tem que ser titular do seu plano. Mas cadê a pip da notificação, né? Prévia, para evitar que a pessoa passe por esse constrangimento. Não, e aí quando já está numa clínica, está no hospital. E aí, por exemplo, a gente pega uma jovem dessa de 27 anos, que estava toda numa expectativa de fazer essa reparadora, né? Porque ela tinha um noivado marcado para uns meses depois, na expectativa de fazer a reparadora. Como é que essa beneficiária, como é que essa consumidora se sente emocionalmente falando? Um lixo. Exatamente. Se sente um lixo. E aí é importante destacar que muitas pessoas não sabem que esse tipo de abusividade, tanto de cancelamento como de negativa da bariátrica e da reparadora que seja, ela é passível de indenização de danos morais. Isso, os beneficiários, os consumidores têm que estar atentos. Porque muitas vezes, não vou na justiça também, não quero, né, me estressar, deixa pra lá, gente. Isso gera direito à indenização por danos morais. Isso é abusivo. Só aquela pausa, né, Patrícia? Só para você que está nos assistindo, eu estou recebendo aqui Patrícia Dantas e Pablo Pessoni no canal do Consumidor. Estamos falando sobre a cirurgia bariátrica e a reparadora como consequência também desse tratamento. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, comente, ajude no engajamento e espalhe essa informação. Quanto mais consumidores souberem da verdade, do direito aplicável, menos enganadores, menos gigolôs de plano de saúde nós teremos na cidade aí, enganando, tapeando. Gigolôs de plano de saúde. A palavra correta é essa. E sigam a gente no Instagram, gente, que tem muito conteúdo lá para vocês nessa área. Inclusive, qual é o seu Instagram, Patrícia? Patrícia Dantas ADV. E o seu, Pablo? pablopessoni.adv. Lá vocês postam e publicam conteúdo informativo também. Informativo, com certeza. É muito mais informativo, né? Muito menos informativo. pessoal, mais informativo, sim, né? Sim. Mas girando aqui, então, girando a notícia, mas, claro, ainda falando sobre a ANS. Ô, Pablo, nós já falamos, mas crava aqui, pontua pra gente, depois fica fácil até para fazer um corte aqui e espalhar o conteúdo. Os requisitos para bariátrica, então, vamos lá, vamos pontuando aí. O primeiro passo. Primeiro passo para cirurgia bariátrica, ir a um médico que seja um endocrinologista especializado nesse assunto, ou outra especialidade. Vai fazer a análise
e vai identificar se ele tem um índice de massa corporal realmente estabelecida pela ANS como regra para tanto, se ele supre alguma carência, né, se existe alguma comorbidade, alguma questão que Que afeta aquilo ali, pode agravar, né? que pode agravar o quadro da pessoa e fazer a solicitação diretamente no plano de saúde. Se o plano de saúde não responde ali dentro de 10 dias aproximadamente, ele pode já partir para a ANS, porque a ANS, a Agência Nacional de Saúde, é a intermediadora, né? Ela faz a regulação dos planos de saúde, a fiscalização e também tem um canal Não para deixa de você ser um reclamar. controle externo, que é a É um finalidade. controle né? externo do governo federal. Então, o consumidor vai ficar muito bem documentado. E mesmo assim, não resolvendo, aí procurar um advogado especializado para partir para o judiciário. Ajuizando a ação, munido da documentação, que prova os laudos, que prova que realmente ali não é nada estético, é algo reparador mesmo, questão de saúde. Protocolando, a liminar está saindo, se sai geralmente em Goiânia, por exemplo. Quantos dias sai uma liminar? Média. O critério da liminar é a urgência, né? Você vai classificar lá na hora de peticionar, mas e aí na prática? Estão demorando demais? Liminar esquecem dias, tá? Conta-se em meses agora. Tá assim, né? Então, busca-se que saia em 2 ou 3 semanas, mas o tempo mesmo não tem como precisar. E se for verificada a necessidade de realização de perícia, talvez tenha que esperar um pouco. Mas depende muito da situação de cada caso. De cada caso. Porque se o cliente chega, o consumidor chega dizendo que está com um quadro agravado de saúde por conta da obesidade, do excesso de peso, pode ser que a liminar seja, a fumaça do bom dia seja muito presente, né? E o Sim. perigo da demora também. Não deixa de ser um requisito, porque eu não posso esperar 2 anos por sentença se às vezes o cara já está aqui doente, né? Óbvio que depende do judiciário essa liminar, mas também depende muito do advogado. O Pablo, ele é muito que nem eu, né? A gente às vezes até conversa sobre isso. A gente fala muito e eu acho que até no modo de trabalhar a gente também é bem parecido. Eu sou aquela advogada chata, tá? Eu tô todo dia ali. Eu ligo pra vara, eu vou na vara, eu bato na porta do juiz, eu tô ali em cima. Despacha pessoalmente. Despacho pessoalmente, não tem essa não. O juiz vai ter que me aguentar, a assessora do juiz tem que me aguentar. Se puder, leva até o paciente, né? Se puder. Eu faço plantão, gente, na porta Mas da tá vara, certo. do gabinete. Você tem que dar trabalho para essa gente. Eles recebem para isso, Pablo. Em regra, Exatamente. caso de saúde tem prioridade de Tem tramitação, mas prioridade são de muitas tramitação. Mas é prioridades tanta de prioridade, tramitação né? É É que a gente tem prioridade que ficar dentro em da cima. prioridade e Exatamente. dentro da prioridade. Exatamente. Fica difícil mesmo. E é um trabalho, esse de despachar pessoalmente, que é conversar com o juiz para explicar o caso de uma forma detalhada, crucial, eu acredito, na atuação, porque é onde você leva a sensibilidade, E a parte mastiga a humana informação, para o ele tira processo. o juridiquês do papel e mastiga. Às vezes você chega lá com um Exatamente. paciente, às vezes ele tem condição de andar. Ou chega com uma foto, um vídeo, mostra ali da. Aqui, Luiz, olha aqui a Exatamente. situação. Você acha mesmo que tal. Sensibiliza. Para sensibilizar, né? Mas Porque o juiz tem país. recebe mesmo ou tá mandando assessor falar com vocês? Depende do caso, mas tem tal que do assessor, insistir né, em às vezes muitos dá preguiça, casos. Né? Às vezes, se você marcar, é perigoso ele despachar antes para não querer conversar Não querer com você. conversar. Acontece, não estou dizendo que são todos. Outros, você apenas chega lá na porta e vai ser bem recebido. Alguns você marca um horário, então tem que conhecer também o perfil De cada secretaria, de né? cada secretaria Gabinete e e do lugar que secretaria. você está atuando. Quem atua com a saúde tem que estar muito antenado, assim. Na verdade, conhecer ali o juiz, conhecer a vara, né? Saber como aquele juiz trabalha, de que forma que ele trabalha, qual é o entendimento ali do tribunal, né? Porque, assim, a gente atua de forma nacional, então, qual que está sendo o entendimento do tribunal daquele estado, isso é importante. E também ser chato, viu? Ser chato que eu digo no bom sentido, de estar ali. Patrícia, mas em vamos cima. para a prática Cansar. também. Os planos têm recorrido de sentenças favoráveis para protelar isso aí, a cirurgia? Recorrem todos. E tudo tem que ir para o juízo Todos, comum, né? Não dá nem todos. prejuizado isso aí. Não. Por causa da complexidade, do valor, né? Exatamente. Não só assim, eu vou te falar com toda sinceridade. Tem advogado que ainda peticiona no juizado especial. Gente, direito da incompatível, saúde, né? Não processo dá. de saúde, que a gente trata de saúde, eu nunca peticionei em juizado especial. Por quê? Porque muitas vezes essas ações, esses problemas de saúde, eles demandam também perícia. E a perícia não cabe no juizado. No máximo, um parecerzinho técnico de alguém de confiança do juiz, que eles nem fazem isso direito. Eles nem convocam um expert da sua confiança, que a lei 9.099 permite. Exatamente. Mas, né? O juizado, não cabe. apesar Você de vai ser queimar o seu cliente gratuito, num procedimento errado, né? Sim.
muito arriscado, né? Arriscado. Muito arriscado. De repente, um cancelamento até Uma vai, coisinha né? odontológica, né? Exato, uma coisa pequena, assim, que não coisa vai pequena. requerer perícia. Tudo bem, mas eu nunca peticionei. Dica Ações de de Patrícia e Pablo Persone aqui. Advogados, fujam de juizado especial civil. Na área da Fujam saúde. na área da saúde por causa disso que eles estão falando. A complexidade pode demandar instrução probatória, pode precisar de uma perícia, de um parecer técnico, você precisa nomear um assistente técnico, um perito, é uma confusão. Fujam, porque senão vocês vão perder tempo, vão enganar o cliente de vocês e aí vai sobrar aqui pro Reclame Já. E tem mais. Alguns juizados que são para ser mais rápidos que a vara comum não estão sendo, né? Então, Ah, já a era. celeridade Pra mim, o esperada é juizado uma ilusão. fracassou. Não, verdade. Pra mim, fracassou. Ô, gente, vocês falaram aí dos requisitos, falaram já da negativa, o Pablo falou, Patrícia falou que qual é o passo a passo das negativas, né? Após a negativa, ou na cirurgia bariátrica, ou na reparadora, e da reparadora nós já falamos também que tem lá o informe do STJ, que já se posicionou a respeito. Beleza, nós já sabemos. Isso aí nós já falamos. Agora eu preciso, assim, vamos partir para a prática, os exemplos? Quem quer começar aí? Vamos para os exemplos aqui, ó. Começa lá, Pablo. Vamos aqui, vamos ilustrar para o nosso ouvinte, para o nosso espectador, para o inscrito aqui do canal, casos concretos do escritório que vocês trabalharam. Claro, aqui ninguém vai violar a ética profissional, ninguém Com vai cair nessa certeza. bobagem aqui. E ninguém é bobo, ninguém baba aqui não. Tá? Vocês, o tribunal, que fica aqui vigiando para saber se a gente está fazendo coisa errada. Mas, vamos lá, começa você, Pablo. A gente lida com esse tipo de demanda e acaba até sendo comum esses casos, né, Patrícia? O que mais acontece, que eu vejo, é uma desesperança, muitas vezes, no consumidor quando chega com a negativa na mão. Porque, apesar disso, a gente sabe que o judiciário também, às vezes, é moroso, né? Claro que o trabalho do advogado vai fazer toda a diferença. Então, quando o consumidor chega, primeiro passo é mostrar que tem sim um caminho. Tem um caminho para a gente seguir. E eu tive um caso recente da própria cirurgia bariátrica. Não chegou a ser a plástica, não. Mas ela fez o plano de saúde já tinha mais de 6 anos. E com esse intuito, porque ela não conseguiu melhorar a condição de saúde durante todo esse período. E realmente se preparou psicologicamente, fez acompanhamento com um profissional, psicólogo particular, né? Conseguiu reduzir o peso para poder estar apropriada para o procedimento. Então, sobretudo com esse entendimento que já está fixado, ela estava realmente muito tranquila. E quando chegou ao escritório numa situação emocional muito debilitada, o primeiro passo, geralmente, né, depois desse momento, recebeu a notícia, é buscar tranquilizar e mostrar que existe uma saída. E aí depois, quando vem a decisão, nesse caso foi uma sentença que transitou em julgado, enfim, o procedimento foi realizado. Isso realmente é muito gratificante. E você vê que é a realização de um sonho ali. Patrícia, mas teve algum caso de alguém com a bariátrica marcada ou com a pós-bariátrica e o aquele plano caso foi lá que e cravou? Aquele caso que eu estava te falando agora, que dessa Da jovem jovem de 20 e que poucos teve anos. o plano cancelado às vésperas da bariátrica. E eu tenho um caso interessante que Esse é o caso que você tratou ou você estudou? eu tratei. Ah, então você tem... E Fala com também propriedade. tem um caso que eu acho que puxa até já para um outro tema. Teve uma cliente minha que teve uma negativa, né? E a comorbidade dela era realmente... E a obesidade dela era realmente uma obesidade já mórbida. Ela tinha problemas de saúde. O plano negou. Como ela não podia esperar... É isso. Exatamente. Vamos chegar no ponto aí que é esse tema agora que eu acho interessante também a gente abordar aqui. Como que ela não podia esperar pelo plano de saúde? Ela teve a negativa, tá? Da Plano bariátrica ou negou. da reparadora? Da bariátrica. Da bariátrica. Vai lá. Ela teve a negativa do início ali, da bariátrica. O plano de saúde negou a bariátrica para ela. Aí tem consumidores que eles não querem esperar e não podem esperar, né? No caso dela, ela não podia esperar. Ela dizendo, vamos pagar do bolso. Pagou do bolso, né? Ela tinha, assim, vamos dizer, não é que ela tivesse condições, mas ela fez um esforço ali, demandou um esforço, a família às ajudou. vezes vende um carro, Exatamente, vende a um lote. família ajudou. É tudo caro, né, Pablo? É caro. Sim. O corpo clínico aí. E aí ela fez a bariátrica, né? Custeou todo o tratamento dela ali, a cirurgia dela. E nós entramos com pedido de reembolso para esse plano.
Ou Pedido de seja, reembolso, vamos lá. tem que fazer o pedido de reembolso. Ó, segura aí, Patrícia. Giro de notícia, Patrícia Dantas vai falar aqui sobre reembolso. Você fez o pedido do plano da bariátrica ou da pós-bariátrica, foi negado, você sabe que teve uma sacanagem ali, você não pode ou não quer esperar e quer partir para o particular. Vamos pagar do bolso. E aí, como é que funciona o reembolso, Patrícia? Vamos lá, gente. Plano de saúde negou a sua bariátrica ou sua cirurgia pós-bariátrica e você custeou esse procedimento, essa cirurgia, todo esse tratamento, você tem sim direito a reembolso. Não só o reembolso, como os danos morais, tá? Como a indenização por danos morais, porque essa negativa, ela é abusiva. Então, falando de reembolso, o que se precisa, né, para poder pedir ali para o plano esse reembolso? Junte todas as suas notas fiscais. Nota de pagamento de médico, de hospital, de anestesista. É todo o corpo clínico, né? Todo o Tudo, corpo clínico. Ali uma drenagem que Instrumentador teve que cirúrgico, ser é feita, tudo, instrumentador né? cirúrgico, tudo. Precisei de exames, tudo. Nota fiscal. Guarde todas as notas fiscais, que aí você, através de uma ação judicial, né? Estabelece o nexo que tudo tem a Antes ver da ação com... judicial, é óbvio, você dá entrada no seu plano, mas eu já estou falando aqui Já como sabendo que vão já negar, né? sabendo que vão negar, porque Tem um prazo, infelizmente, né? De 30 dias a partir da realização a do partir da procedimento para realização, poder você solicitar o reembolso. apresenta ali no seu plano, pede o reembolso. Plano de saúde negou, pega toda essa documentação e entra via judicial. Né? Porque é uma cirurgia que tem um custo alto. Patrícia e Pablo, você está falando aí, mas complementa aí. Isso envolve também, inclusive, se precisar de fisioterapia, essas coisas todas? Sim, se ele tem um plano de saúde e ele precisa de uma fisioterapia ou qualquer um tratamento. Uma reabilitação de alguma forma, Exatamente, né? o plano de saúde deve arcar com esse custo. E não arcando, você tendo que pagar, né, do seu bolso, você junta todas essas notas fiscais, dá a entrada no plano e se ele não reembolsar, você entra com a ação judicial para ter o direito a esse reembolso. Só falta um palhaço dizer o seguinte, né? Se você tinha dinheiro para pagar particular, por que você tinha plano de saúde? Só falta eles falarem isso, né? Gente, isso é direito. É direito do consumidor. Não, ele não está ali pedindo um favor, é direito do consumidor. Tem direito a reembolso e, se em caso de abusividade, de negativa abusiva, gera dano moral muitas vezes. E o consumidor tem que estar atento, porque são 2 tipos de reembolso que existem. Existe o reembolso por escolha do prestador de serviços, ou seja, aquele contrato em que você paga o plano de saúde, mas você escolhe quem que você quer ser atendido e o plano vai pagar para você o valor que ele pagaria se você estivesse sendo atendido por um profissional credenciado Ainda tem isso, a ele. né? Ele vai olhar uma tabela, né? Uma tabela sim. do plano. E tem o outro reembolso, que é aquele quando há negligência e omissão da operadora. Chega Então, lá, deveria... não tem não tem a medicação. No dia da cirurgia não tem a medicação. Faltou. O paciente precisou comprar. Precisou comprar. Culpa da operadora. Isso. Reembolso integral, não é tabela do plano. Tem que ficar atento. Isso é muito detalhe, né, Patrícia? É Não muito dá para ser detalhe, aventureiro, gente. né? Não dá para ser aventureiro. Não dá para ser aventureiro. Nossa, é difícil, viu? E vocês, na prática, vocês acreditam no judiciário mesmo? Você acha que o lobby, os lobistas falam mais alto lá, principalmente quando chega nos tribunais e nos tribunais superiores? Seja bem sincero comigo. Eu acredito, sim. Porque eu vejo na prática resultado. Então, existe, às vezes, uns percalços que a gente passa, mas quando se trata de processos de saúde, existe um outro olhar do judiciário, atento à necessidade dos usuários, principalmente casos mais graves, né, que envolvem risco de vida, risco de morte. Então, eu acredito sim. Vocês têm usado aquela teoria do Marcos Dessani? Do cara que perde o desvio produtivo. O desvio produtivo? A teoria do desvio produtivo, com certeza. Para fundamentar lá os danos morais? Na verdade, toda minha ação que envolve o direito do consumidor em si, e que eu vejo ali que ele perde um tempo demandando contra aquilo, porque querendo ou não, você vai em busca ali, uma ouvidoria, e você vai na INS, você fica horas no telefone, você tem que passar um e-mail. Você perde tempo. E hoje em dia, tempo é precioso, é dinheiro. Eu uso sempre a teoria do desvio produtivo. Uso em todas as minhas ações. Explica aí, Pablo, rapidinho, olhando para a câmera aqui. O que é o desvio produtivo? Explica para o consumidor leigo aí. A teoria do desvio produtivo parte do princípio de que se você gasta tempo da sua vida, que você poderia estar fazendo algo útil, seja trabalhando ou estudando, para resolver um problema que quem deu causa foi o fornecedor, foi
o fornecedor do serviço, você tem que ser ressarcido por esse prejuízo. Então, busca-se indenizar o tempo gasto para resolver um problema que não deu causa. O tempo, inclusive, o ocioso, né? Porque eu tenho o direito de utilizar meu tempo para não fazer Sim, Sim. pororoca nenhuma, né? poderia estar tranquilo em casa, tomando um poderia café. estar tranquilo em casa tomando café. O tempo é o que o professor Marx chama de tempo vital e existencial. O tempo é irrecuperável, ele é inacumulável, né? Exatamente. E é partindo dessas premissas que o dano moral que os advogados, nós, orientamos sempre os consumidores, né? Se você está perdendo tempo para resolver um problema que você não deu causa, descarado que tem ali uma ilegalidade, um descumprimento de uma cláusula, de um regulamento, de uma resolução, e você fica ali naquela via crucis. Vai do ponto A ao ponto Z, várias vezes, e nunca resolve um problema. Nós entendemos que toda essa enrolação também gera o dever de indenizar. Né? E eu espero e apelo à sensibilidade dos juízes ou dos burocratas de gabinete que entendam que ninguém fica indo em plano de saúde e hospital para se divertir. Ninguém vai ficar, às vezes, pegando um ônibus, ou pega Uber, ou pega um carro emprestado, ou sai do interior. Ô, Pablo, já pensou? O cara sai do interior, vem para essas casas de acolhida aqui que os municípios às vezes bancam, né? Aluga uma casa aqui para ser a acolhida do pessoal que vem do interior. Você acha que as pessoas estão fazendo isso por deleite, por prazer? Verdade. É claro que isso tem que ter algum tipo de valor. Não sei, uma posição minha é uma crítica, né? É um apelo que eu faço aos juízes, aos desembargadores, aos ministros. Vocês ganham muito bem e precisam estar o tempo todo conectados com a realidade do consumidor, não com a realidade dos lobistas que ficam passeando em Brasília e seduzindo um entendimento para ser dirigido para A ou B. Não sei. E aí, Patrícia? O que nós ainda temos reservado para essa reta final, esses minutinhos finais aqui para o nosso consumidor soberano? Gente, o que eu penso, tá? Só queria deixar aqui o meu entendimento, né, sobre essa questão do direito da saúde. Porque, puxando o gancho do que o Helder falou agora, né? Ninguém quer isso. A gente trabalha com vida, com saúde. Então, assim, eu penso que quando a gente traz para dentro do nosso trabalho, que a gente tem ali nas nossas mãos, porque muitas vezes, sim, a gente tem nas nossas mãos a vida de alguém que está precisando de um tratamento, que está precisando viver, sabe? Seja a própria pessoa ou o filho dela, né? Muitas vezes o filho ali com problema de saúde, a gente está tratando de uma vida. Né? Então, assim, não é uma questão, sabe, técnica, não é uma mera ação, não é um mero despacho. As pessoas têm que começar a perceber que a gente está em busca de sobrevivência. Né? Então, muitas vezes, quando a gente vê essas negativas, eu olho assim, sabe? Eu penso, meu Deus, a pessoa não tem, sabe? Cadê o mínimo de sensibilidade daquela pessoa que está vendo o outro ali sofrendo? Né? Então, o direito da saúde, ele traz muito esse apelo emocional, que inclusive eu uso muito nas minhas petições. E não é assim demagogia para tentar, sabe, seduzir ali na minha ação o juiz ou o assessor que seja. É verdadeiramente, porque só quem passa por isso, como eu passei, de ver o meu pai precisando, de ver o sofrimento do meu sobrinho, que ficou 80 dias no hospital, 35 dias numa UTI, teve transplante negado, teve medicamento de alto custo negado, e a gente corre contra o tempo. A gente corre contra o tempo. E você recebe uma negativa, você se sente assim, sabe? Como nós falamos ainda há pouco, um lixo. Lixo. Isso é terrível para quem passa por isso. Então, que as pessoas sejam mais sensíveis nesse ponto, né? Os planos de saúde, o judiciário, se atentem mais ao que aquele consumidor está passando dentro dele, ao sentimento ali, né, de ansiedade, de depressão que está envolvido, não além da questão da saúde em si. O Pablo, Legal. olhando para aquela câmera ali, a câmera da verdade, né? Aqui, inclusive, vou até agradecer aqui o Ideia Produções, Rafael, deixar registrado. Olhando para aquela câmera, a sua crítica e a sua mensagem de esperança aos usuários do plano de saúde que precisam de um advogado e precisam da justiça brasileira. O meu apelo aos consumidores é que busquem sempre a informação para que possam estar munidos desse poder. O consumidor protegido é aquele que está devidamente informado sobre os seus direitos e não aceita
as recusas, as negativas, que são ilícitas e que descumprem o próprio objeto do contrato de plano de saúde, especificamente, que é garantir o direito ao acesso integral à saúde. Então, anote números de protocolos, faça reclamações formais na ANS e busque um advogado de sua confiança, porque também tem muita informação falsa por aí, a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas vá atrás dos seus direitos. Tenho certeza que existe um caminho para solucionar o problema. Patrícia, repetindo então, o consumidor que queira encontrar a Patrícia nas redes sociais, diga aí. @PatriciaDantasADV. Isso é o Instagram, né? Meu Tem Instagram. algum canal no YouTube ou não? Facebook, alguma Por coisa ou enquanto, não, eu só tenho Reclame Já. Faz o jabá aí Mas logo meu canal no YouTube vai sair. Faz o jabá aí do seu produto, seu infoproduto. Meu infoproduto, ele é Rapidinho. voltado para advogados. É um infoproduto, são documentos, na verdade, é um pack de documentos editáveis no Canva gratuito. Né? Ele vem com procuração, subestabelecimento, notificação, declaração de hipossuficiência, contrato de honorários, contrato de propostas de parceria ou Com outros com advogados. outros né? advogados. Ele é completo, né? Inclusive cartão virtual. Então, ele vem todo pronto, só para você colocar sua logomarca, a cor da sua logomarca e apresentar ali para o seu cliente. De uma é um forma pack imperdível. menos copia e cola. Menos copia e cola, e ele já vem prontinho, você não perde tempo preparando todo esse material, né, que a gente precisa ter no escritório. Você não perde tempo, já está tudo pronto, você só faz colocar a sua logo e adequar a sua paleta de cores. É a comunicação visual, Comunicação né? visual. E isso Comunicação faz toda a visual faz diferença, toda a né? diferença. Transmite muita confiança. Faz toda a diferença. É um excelente material. Ô, Pablo, repete aí. Sua rede social também. Rede social, Instagram, pablopessoni.adv. Lá eu compartilho atualizações como essas que nós trouxemos hoje. Falo sobre assuntos atuais do judiciário e como ajudar, como o consumidor pode resolver alguns problemas ali. Tem um site também, pablopessoniadv.com. Tem o meu contato direto, faço atendimento virtual, né, em todo o Brasil e presencial também aqui em Goiânia. Tem que ser. Não, online hoje é vida, né? É vida. Vídeo chamada aí, um Google Meet da vida, um É Zoom, vida. isso aí faz toda a diferença. Mas eu acho que é isso mesmo, né? Se tiver, vamos assumir o compromisso, inclusive, hoje, né, eu digo aqui para você, espectador do Reclame Já, hoje foi um dia diferente porque nós fizemos uma parceria com o projeto aqui do Pablo e da Patrícia, que são do direito médico, do direito à saúde. Fizemos uma parceria, um bem bolado. Casamos aqui 2 projetos. Então, por isso que hoje tem uma dinâmica diferente aqui. Eu estou sozinho de um lado e os dois estão do outro ali, dominando e nos doando, né, parte do seu tempo e do seu conteúdo. Então, eu também agradeço, Patrícia. Obrigado, Pablo, por essa parceria que nós Obrigada, firmamos hoje. Eu Helder. espero que o trabalho de vocês não fique por aqui também. Vocês têm um projeto, startaram ele, né? E continuem, Só porque falta pôr em prática, né? coloquem Pablo em Pessoni? prática isso aí, não deixa morrer não. O direito da saúde precisa ser massificado, né? Para os consumidores. A informação é útil, é necessária. Não deixa esse projeto Verdade. morrer não. E eu espero poder contar com vocês no próximo ano. A Patrícia eu já conto, porque ela já faz parte do Reclame Já, mas você, Pablo, também sempre será bem-vindo. Trazer a sua contribuição, ou na parceria, ou como convidado também nos nossos trabalhos regulares, nossos videocasts regulares. Será sempre bem-vindo, já deixo registrado aqui. Um cara muito polido, educado, né, Patrícia? Né? Um cara bacana, né? Um gentleman, um verdadeiro gentleman. Vocês são generosos. Muito obrigado, Helder. Obrigado ao canal Reclame Já pela parceria, pela oportunidade que a gente tem aqui de discutir um assunto tão importante, tão caro a todos nós. É realmente uma alegria poder compartilhar, aprender contigo, Helder, com a doutora Patrícia também. Para mim é uma honra. Eu quero agradecer também ao Rafael, viu, Rafael? Ó, valeu, Atrás Rafael. das câmeras Atrás ali, das o câmeras, Rafael. o nosso diretor aqui Muito obrigado, Ideia Rafael. Produções. Vou fazer um jabazinho aqui também para Ideia Produções. Se você vai falar com o Rafael, procura ele no Instagram e ele vai produzir o melhor conteúdo para você. Eu agradeço também ela, né? Não vamos esquecer dela, tá aqui atrás, Ainda ó. temos Doutora bastidores. Ludmila. Ludmila Carmo, que esteve aqui nos bastidores também, faz parte da bancada do Reclame Já gravou conosco aqui, está nos ajudando. Obrigado a todos vocês. Então, curta, comente, compartilhe. Este é o Reclame Já, o canal do consumidor. Até a próxima.